Olá, pessoal. Hoje eu vim aqui explicar a atividade de língua portuguesa e ela começa com a observação. Quem não for alfabetizado ainda, as histórias contadas podem ser escrita com a ajuda de alguém ou contada através de áudio ou vídeo. Aí fica a critério de vocês, tá bom? Primeiro, começa aqui com 3 imagens. A primeira imagem é a imagem do conto de fadas Os Três Porquinhos. A segunda imagem é a imagem do conto de fadas Chapeuzinho Vermelho. E a terceira imagem é a imagem do conto de fadas a Branca de Neve e os Sete Anões. A atividade começa aí. Número 1. Observe bem as figuras e responda. Essas imagens se referem a um poema, um conto de fadas, um relato pessoal. B. Essas imagens nos permitem saber qual é o título da história. Por quê? Aí vocês vão explicar, colocar sim ou não e explicar o porquê. A C. Escreva o título de cada conto de fadas. Aí eu escrevi já o primeiro título como exemplo para vocês. O primeiro título dos contos de fadas acima. O primeiro aí é Os Três Porquinhos. E assim vocês vão fazer o 2 e o 3. As imagens deixam claro para você os nomes de alguns personagens. Então, escreva nome de um personagem de cada história. Aí, eu fiz para você um exemplo. Eu coloquei o nome dos Três Porquinhos, mas na segunda vocês vão colocar o nome só de um personagem. No caso aí, eu coloquei o nome do Prático, do Heitor e do Cícero. Era como os Três Porquinhos se chamam na história. 2. Faça uma pesquisa e descubra o nome de outros contos de fadas e registre a seguir. Esse número 2, eu vou estar mandando uma tabelinha para vocês poderem pesquisar e tirar de lá os nomes dos contos de fadas e colocar aí. 3. Há contos de fadas que são bem conhecidos. Marque com um X os que você conhece ou já ouviu falar. Primeiro, Branca de Neve e os Sete Anões. Segundo, O Milho e as Pamonhas. Terceiro, O Patinho Feio. Quarto, O Gato de Botas. Quinto, A Pantera Negra. Sexto, A Bela e a Fera. Sétimo, O Carequinha. Oitavo, A Bela Adormecida. Vocês vão marcar só os que vocês conhecem ou já ouviram falar. 4. Você conhece a história da Cinderela? Conte aqui um pouquinho sobre essa história. Se você não conhece, faça uma pesquisa e leia a história. Nesse daqui, no número 4, eu vou mandar um vídeo para vocês contando a história. E vocês vão contar um pouquinho do que vocês entenderam sobre a história no número 4. 5. Esse livro traz uma versão um pouco diferente da que conhecemos do conto de fadas da Cinderela. Observe a capa e responda. Vocês vão observar esta capa do lado aqui, ó, onde tem o título do texto, os autores, a ilustração. E aí pergunta. Observe a capa e responda. Qual é o título do texto? Aí depois, os autores do texto, vocês vão tirar dessa capa. Aí a C pede. Peça alguém para ler ou contar para vocês uma versão original da história da Cinderela. D. Será que esse conto se assemelha ao original? Como você imagina essa nova versão? Escreva a seguir uma linda história sobre os oito pares de sapatos de Cinderela.
A, não esqueça do título. Nesse daqui, vocês vão escrever uma versão dos 8 sapatos, dos 8 pares de sapatos de Cinderela. É para vocês escrever, criar da imaginação de vocês e colocar um título. Observe essa tirinha composta por 3 quadrinhos. Primeiro, a menina está toda feliz. Segundo, o cachorro está raivoso. Terceiro, quando a menina pega um graveto para brincar com o cachorro fica todo feliz. 6. De acordo com o contexto da tirinha, qual balão indica a reação da menina? Ponto A, ponto de interrogação. B, um coração. C, o cachorro raivoso. Vocês vão marcar qual que identifica com a menina. Era uma vez, um dia, certo dia, há muito tempo, muito tempo. Você conhece, 7, você conhece esses inícios de frase? Você conhece esses inícios de frase? Sabe o que significam? Vocês vão colocar aí da onde que são esses inícios de frase e o que eles significam. Se você já fez confusão demais com os personagens dos contos de fadas, é porque não leu essa história ainda. 8. Leia o texto com atenção. Uma história atrapalhada. Alice convidou seus amigos para passar um fim de semana com ela. Branca de Neve e Cinderela andaram milhares e milhares até a casa da menina. No País das Maravilhas, Chapeuzinho com seu cestinho vermelho foi pela estrada afora. Chegou em cima da hora. O gato disse para Alice: se alguém faltar, eu calço minhas botas e vou depressa buscar. Voltou com a bela querida, que sempre se atrasava, pois vivia adormecida. O fim de semana foi tão bom, falou João para Maria. Melhor ideia eu não teria. Essa é uma história toda atrapalhada dos contos de fadas. Agora tem. Você percebeu que nessa história os contos se misturam. Agora retire desse texto atrapalhado 3 títulos de contos bem conhecidos. Aqui tem um monte de contos misturados. Então, o exemplo que eu dei aí, o primeiro é para vocês retirar 3. O primeiro eu já retirei, que é A Branca de Neve. 9. Agora é a sua vez de criar um conto de fadas. Deixe sua imaginação voar para o mundo do Era uma Vez. A seguir, temos algumas orientações que podem ajudar a produzir sua história. Escolha os personagens principais e os outros personagens que farão parte das suas histórias. Eles podem ser a fada, a princesa, o rei, o príncipe, a bruxa, a florista, o dragão. Vocês vão escolher alguns desses personagens para criar uma história. Aí, vocês vão juntar com as outras partes aqui que tá dando a seguir, ó. B. Defina o lugar onde a história irá acontecer. Em uma casinha no meio do mato, em um magnífico castelo, em um lago mágico, em uma floresta encantada, em qualquer outro lugar que a sua imaginação te levar. Vocês vão escolher um lugar onde vai passar a história. Primeiro vocês vão escolher os personagens, depois o lugar. Aí agora vocês vão escolher C. Apresente os personagens e suas características. Crie uma complicação para a história. Depois, E. Desenvolva os
acontecimentos e os fatos da história. F. Fale como o problema foi resolvido. G. Crie um final feliz para o personagem da história principal. H. Crie um belo título para seu conto. I. Faça uma bonita ilustração com muito colorido. Não se esqueça que os contos de fadas, em geral, começam com a expressão era uma vez, e os contos de fadas, em sua maioria, têm príncipes, princesas, fadas, bruxas, personagens, acontecimentos magníficos e final feliz. Os contos de fadas têm uma sequência de início, meio e fim. Aí, nesse número 9, a professora Norma pede para vocês criarem um conto de fadas com a imaginação de vocês. E aí tem essas instruções que ela colocou para vocês conseguirem criar um conto de fada. Não pode esquecer do nome e esquecer que começam com Era uma Vez. Boa atividade para vocês.